Olá, bem-vindo ao Braincast, o podcast da Brain2B, onde nós educamos o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui com uma visita muito especial, né? Agradeço a sua presença aqui, Dr. Pedro Onari. E eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, porque ele começou a carreira como médico e hoje ele trabalha muito no desenvolvimento de pessoas, onde ele encontrou a missão, onde ele encontrou o propósito da vida dele. Bem-vindo, Dr. Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o senhor pode aí se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho de como o senhor saiu da medicina e veio chegar neste lugar aqui de trabalhar no desenvolvimento de pessoas. O médico também trabalha, né? Mas Sim. muito focado na biologia. E aí agora, como é que o senhor chegou nesse lugar? Bom, primeiramente agradecer a Deus pelo convite, para você também, né? E assim, a minha história começa lá no interior de São Paulo, que eu vim de uma família de 16 pessoas, o mais Nossa, novo. de que cidade? Eu morei em Itaporanga, na divisa do Paraná. Para lá de Itaporanga. Avaré, quando acaba a estrada, chega Quando, na cidade. quando acaba a Castelo Branco, À passa lá. esquerda ali, para Avaré, e depois acabou a estrada, literalmente, antigamente não tinha estrada, chego lá, Itaporanga. Eu vim para São Paulo em 78, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, em 74. E aí os mais novos, de 16 filhos, né? Vieram para São Paulo e aqui eu comecei, né? Com muita dificuldade, porque eu tinha muito TDAH, dificuldade de aprendizagem. Aí eu costumo falar, né? Quem tem muita dificuldade de aprendizagem, não perca a esperança, porque... Porque fez medicina, né? Então, aí por incrível que pareça, esse negócio de falta de atenção, eu ia muito mal lá no ensino médio e tudo mais, mas aos 17, 18 anos meu cérebro melhorou, né? Com certeza o TDAH. E acabei entrando em todas as faculdades particulares que eu prestei vestibular e acabei fazendo a USP, né? Formei em 89. Que Aí fui nessa fazer... época, e até hoje, né, muito concorrido, mas hoje Sim, abriram-se muito mais faculdades sim. particulares, mas naquela época, Naquela entrar na USP era realmente um... difícil. E só tinha 89 faculdades quando eu entrei. Então, assim, e a minha família não tinha dinheiro, né? Minhas irmãs eram cabeleireiras que sustentavam aí a minha escola e tudo mais. E minhas irmãs chegaram para mim e falaram, ou você entra numa faculdade pública ou você vai trabalhar. Entendi. Né? No fim, eu passei, acordava às 6 horas da manhã, ia dormir meia-noite, me esforcei muito e entrei na USP, né? Formando em 89. De lá, fui fazer cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, depois... Bom, eu atribuo a Deus, porque, na verdade, foi surgindo oportunidades que não caem do céu, assim, foi coincidência, né? Eu acredito que tudo isso tinha uma trajetória já dentro de uma programação que eu creio. Mas eu fui ficando na USP, né? Por coincidência, não tem ninguém para ocupar esse espaço. Tá bom, vou ficar. Por incrível que pareça, é isso. Mas, enfim, no fim eu fui ficando, fui ser médico preceptor, no fim fui contratado para trabalhar como médico, né? Contratado dentro do Hospital das Clínicas, junto com essa equipe de cirurgia do professor Henrique Walter Pinotti. E aí ele se aposentando no ano 2000, 89 para 2000, né? 99 para 2000, e aí 2000 eu acabei saindo também, né? De lá montei a minha primeira escola de psicanálise, que eu já havia feito pós-graduação em medicina em doenças psicossomáticas, tinha feito uma pós em psicanálise. Aí eu fui fazendo um monte de pós-graduação, na verdade fui fazer homeopatia, acupuntura, saúde da família, né? Medicina Da família. comunitária, geral comunitária, fui fazer psiquiatria, psicanálise, aí foi se desenvolvendo na neurociência, aí você conhece, fui fazer brain spot, fui fazer MDR, estudei hipnose, estudei esse mecanismo de regressão de memória que é literalmente ligado à hipnose, enfim, nada disso literalmente preencheu um vazio existencial que existia em relação à melhoria dos meus pacientes, né? Então, tudo isso eu estava trabalhando com essa questão mental desde o do ano de 93, 94. É o que você me perguntou antes, né? Quando é que você se converteu, teve essa experiência com Deus? Enfim, na verdade, em 93, 94, eu tive uma verdadeira experiência com Deus que mudou minha vida, né? No fim, assim, é difícil as pessoas que não passaram por esse processo falar, poxa vida, isso é real. Não, para mim, para minha esposa que está aqui, foi real. Eu comecei a ouvir vozes, essas vozes eram proféticas, essas vozes eram assertivas. E começou a acontecer fenômenos espirituais na minha vida. Então, primeiramente, eu tive uma experiência com o Espírito de Deus, porque não era coisa ruim, era coisa só
de você viver uma coisa assim, uau, né? E aí, existia acho que uma busca no seu coração por muito tempo, né? Até estudar tanto Sim. foi parte dessa busca por algo que você foi. Existe algo mais, existe algo mais. E foi Então, eu, estudando, na estudando, verdade, estudando, estudando. Regina, é assim, E você foi encontrar esse algo mais em Deus, né? é assim, na verdade, eu não estava procurando. Eu estava querendo ser médico, cirurgião da aparelho digestivo, tinha uma carreira acadêmica lá dentro, com inúmeros trabalhos, livros, capítulos de livro publicado na área de cirurgia do aparelho digestivo e tudo mais. Mas quando eu tive essa experiência com Deus, eu fui buscar respostas, na verdade, do que estava acontecendo comigo. Então, fui estudar o mundo espiritual, né? Então, eu fui em busca dessa resposta de fenômenos que a medicina não explica, não é? Então, a ciência não explica, que é um fenômeno que todo mundo que tem essa experiência com Deus começa a ver algo que não é somente material, não é aquilo que os olhos estão vendo, né? É algo Os do mundo olhos espiritual. naturais, né? Aí eu andei pelo kardecismo, fui para as igrejas pentecostais, fui, né, para o Seixonoe, fui conhecer Chico Xavier. Falei, cara, o que está acontecendo comigo? Então, em 99, eu acabei conhecendo Chico Xavier. E por incrível que pareça, eu fui até Uberaba e ele disse, né, velhinho já, ele balbuciou alguma coisa, no fim traduziram para mim, que era para eu ir conhecer Jesus Cristo. Por incrível que pareça, eu não entendi o recado, até porque eu estava envolto no estudo do mundo espiritual, e que não, uma coisa muito interessante, eu não conhecia Jesus Cristo. Conhecia Jesus de ouvir falar. Então eu acreditava que estava lendo a Bíblia, eu estava lá vivendo Jesus, mas não era nada disso, né? Então, ter uma experiência espiritual, na verdade, literalmente chamou minha atenção para buscar alguma coisa. E essa alguma coisa, na verdade, eu fui buscar não para querer ajudar as outras pessoas. Na verdade, Para se para explicar algo começar na sua a própria minha vida. vida e principalmente os fenômenos que estão acontecendo na minha família. Então, assim como muitos casais que não têm uma vida cristã, elas têm muito conflito, né? Então é briga, acusação. Eu era o cara que estudou muito e comecei a Tinha estudar muito argumento, psicanálise. né? Nossa, Ninguém vencia você ninguém numa vencia. briga. Por isso, resumiu tudo. Resumiu tudo. Eu fui buscar respostas para me defender e atacar ao mesmo tempo. E a pessoa que eu mais atacava é a minha esposa. Então, Por com essa quê? cara de calminho, né, gente? Não puxa briga, não, que tem Não, argumento. Eu tô o meu brincando. apelido era El Cabong, aquele que batia o violão na cabeça da outra pessoa com o cavalinho lá e quebrava o violão. E o pessoal da faculdade me chamava de El Cabong porque eu tinha essa linguagem de ferir as pessoas. Então, Sei. era a verdadeira ali, a lagarta que queimava, né? Não chega perto que eu atacava mesmo, né? Só que isso eu não percebia que era uma influência negativa na minha vida e quem mais sofria era a minha esposa. Então, só que assim... Ela está aqui, gente, tá mas aqui. ela não está ouvindo direito o que está Essa história é interessante porque a busca de paz na minha vida, né, fez com que eu fosse estudando realmente. Então, eu, apesar de ser médico, criar uma escola de psicanálise, eu não estava buscando resposta para as outras pessoas. Na verdade, eu queria resolver o meu problema, assim, porque que eu tenho essa impulsividade, né, que a neurociência hoje explica, de não querer agredir, mas já está agredindo. Não querer gritar, mas já está gritando. É, Tem a ver com fazer o que cérebro, não né? quer e não fazer o que quer, né? Exatamente, é o campo de estudo que a gente está estudando aí. Então, E hoje é o expertise nosso da Brain2B, esse treinamento de integrar essas duas coisas, né? Porque parece que tem duas pessoas, uma que sabe as coisas, uma que entende, que tem os valores, e a outra que age. E essas duas parece que são antagônicas, assim. Sim. Então, tem hora que você fez, quem que é? Quem eu sou? Eu sou esse ou sou esse? Não, você é os dois, mas precisa de uma integração. E isso que é bonito, né? Da criação de Deus. exatamente, porque assim, as pessoas estão me vendo aqui, né? Nos congressos de cirurgia, para os alunos lá, que eu dava aula para os residentes. Depois eu fui Você dar era o saí da cirurgia. bambambam, você Era era o o bambambam. super. Saí, eu fui fazer pós-graduação em medicina comunitária, depois fui ser preceptor lá na Unifesp, depois fui para a Unicamp no projeto Mais Médico Brasil. E todos que me conheciam, nossa, você é um cara calmo. Você é um Calma. eu vestia, né, o jaleco branco, tal. Aqui eu estou vestido um terno e criava um personagem comercial, profissional, mas a essência, na verdade, a gente se conhece é dentro da família, né? Então, assim, primeiro, assim, eu acho que é importante eu colocar, porque quando eu casei com a Midori em 91,
primeiro, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Então eu morava de favor, né? Tinha um monte de irmãos, uma hora eu morava na casa de um, na casa de outro. Mas assim, sempre eu não tinha um espaço, né? Então, quando eu me Seu, formei, né? Você no tinha meu, que buscar esse espaço, né? o meu irmão que me ajuda muito até hoje, né? Ele tinha um apartamento de 2 quartos pequenos, devia ter 50 e poucos metros quadrados. Morava ele, a esposa, 2 sobrinhas, eu, a minha mãe. Até hoje eu não sei onde dormia tanta gente, gente. Eu não perguntei para ele onde ele colocava, não imagino. Mas, enfim, aí eu quis casar. E esse casamento mudou minha vida, por incrível que pareça, porque eu conversei com a minha Midora, cara, eu quero ter uma família. Então, assim, o primeiro propósito da minha vida desde da faculdade era ter uma família. Então, e assim como ela quis ter uma família. Então, isso a gente se formou em 89, 91 a gente estava casando. E aí a gente pôs um propósito de ter 4 filhos, tivemos 4 filhas. Aí que tá, né? Depois que você casa, tem filhos, e aí para manter o propósito. E aí onde vai se manifestar essas contradições? Não é no personagem que veste o jaleco, que vai para o hospital, vai operar, é reconhecido profissionalmente, ou como psicanalista, ou como cirurgião, ou como professor que eu fui, não. Mas é no lado afetivo familiar. Então, muitas pessoas sofrem por causa disso. E o que eu costumo falar, que é o desenvolvimento cerebral do domínio próprio, né, desse controle dos impulsos, passa pelo relacionamento familiar. Então, assim, para mim foi muito importante, em primeiro lugar, essa palavra propósito, de ter uma família. E foi aonde eu fui em busca de tudo que eu fui buscar da ciência. De se Não me dava... desenvolver para manter essa família, Exatamente, né? Porque não formar dava... não foi o Sim. problema, mas manter já era algo mais complexo. Manter, e não é financeiramente, porque o médico mantinha financeiramente. Então, ela é dermatologista, que ela é dermatologista, tem uma mão excelente para E operar hoje até hoje. dermatologista pode ganhar até mais que qualquer outro médico, né? Exatamente. Então, dinheiro não era problema. Então, não era esse problema financeiro para manter a família. No fundo, eram os impulsos agressivos que eram contra a minha vontade de amar. Só que eu fui tentar Essa amar... dificuldade de amar, né, também. Exatamente. Isso eu acho que é um ponto muito importante a gente colocar aqui, porque essa dificuldade de amar passa por muitas pessoas. Hoje em dia, então, que a família está sendo atacada, né? E, enfim, meio que relegada a segundo plano. Isso não é no Brasil, mas no mundo, né? Eu quero colocar aqui que, para mim, foi uma coisa, um divisor de águas na minha vida e, com certeza, na vida da Midori também. Eu acredito muito que a família é o lugar onde a gente pode se formar, né? Dar estrutura para os nossos filhos e formar um ser humano de valores e Sim. tudo, mas o contrário também, a família é o lugar onde às vezes as pessoas são mais feridas e essas feridas fazem com que ela leve todo esse descontrole, essa desestrutura para todos os ambientes que ela vai, inclusive em momentos de crise e tudo mais, a pressão é que surge tudo isso que está dentro e Sim. que não é bem resolvido. E até tem um livro, não sei se você conhece, do Jensen Franklin, ele é pastor da Free Chapel, que se chama Amar como se nunca tivesse sido ferido. Esse é o grande desafio nosso, porque todos nós, de alguma maneira, fomos feridos. Sim. Na família ou em outros ambientes, e continuar amando, né? Não reprimir toda essa possibilidade, porque o amor é o caminho para a gente fazer vínculo com pessoas, e nós somos pessoas que necessitamos de vínculo. Por isso que eu digo, quando a pessoa já está se isolando demais, ela está doente. Ela pode dizer que eu gosto, eu prefiro, mas na verdade, no fundo é uma necessidade do ser humano ter vínculos afetivos e vínculos significativos, né? Então, eu acho que a família é o lugar que tanto pode dar a estrutura para eu ter essa segurança e sair e continuar amando, mesmo sendo ferido ou tendo obstáculos para isso, como também é o lugar onde as pessoas podem ser muito feridas e ficarem traumatizadas e ter muita dificuldade, às vezes até de amar outras pessoas que estão a tratando bem e não estão ferindo, né? Aí vira essa guerra, não é isso? Sim, a minha Você experiência... concorda aí? Hoje eu trabalho, saí de cirurgia e tudo mais, né? Eu trabalho exatamente com um psicanalista,
E aí vem muitas pessoas feridas dentro da família, ou porque tiveram traumas, né, que a gente carrega hoje, isso está muito comum aí, as pessoas estão falando muito nos eventos traumáticos, ou que esses eventos que aconteceram no passado ficaram na nossa memória e guardadas. Aí eu vou usar um termo freudiano, né? Causa pulsão, né? Esses impulsos, né? Numa linguagem freudiana. Influenciam as suas decisões hoje, influenciam os seus comportamentos e às vezes de uma maneira inconsciente que você não percebe. E aí isso tudo, você não está tratando o passado, você está tratando o presente, porque aquilo está no seu presente, não é que ficou no seu passado, né? Sim, Então, por isso que a gente ele fala revive, muito, né? porque às vezes as pessoas falam, o psicólogo quer tratar só o passado e não sei o que, não. Eu não, para mim, o passado de todo mundo tem problemas, mas se o passado que você teve hoje está presente na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você trata seu filho, na forma como você educa, sem querer educar dessa maneira, então nós precisamos trabalhar isso para que você possa intencionalmente ser a pessoa que você quer ser e não por impulso ser a pessoa que você consegue ser, né? Essa diferença. Então, eu acho que a gente trabalha nesse gap. A pessoa que eu quero ser e a pessoa que eu consigo ser por causa dessa história passada, por causa disso tudo. Então, como que a gente sai dessa pessoa que eu consigo ser para ser a pessoa que eu desejo ser, né? Como mãe, como esposa. Porque às vezes eu tenho uma história também que eu conto, que eu digo assim, meu marido chegava e eu ficava pensando, eu não vou falar isso para ele, eu não vou falar isso para ele, que senão vai dar briga, eu não vou falar. Ele põe o pé na porta, pá! É o que eu falava. Falei, nossa, que falta de controle, né? O impulso era muito mais forte do que o controle. E até hoje ainda tem algumas coisas assim, porque é uma luta que a gente trava o resto da vida. É ou não é? Não sei você, se você já virou um cara super controlado totalmente, mas a gente vai aos poucos trabalhando e o impulso vai estar sempre na nossa vida, porque a nossa história passada não se apaga. Né? Existem caminhos no cérebro, gatilhos que levam às vezes para aquele lugar e você tem uma reação meio irracional, vamos dizer, que você não quer ter, né? Sem dúvida. Eu acho que a família de origem, ela faz umas marcas no nosso neurônio de memória, né? Isso. Então, tudo aquilo que minha mãe, por incrível que pareça, me deu uma belíssima educação. Eu sou o que eu sou por causa da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, que eu tive um monte de gente para me educar, né? A minha família que era originária de 16, você era depois faleceu, eu tinha 14, né? Tinha 14 para mandar em você. Mandar em mim. Por isso que você ficou forte e não querer deixar ninguém mais mandar em você depois, eu né? imitava eles. Na verdade, eu me peguei durante muito tempo, Regina. Assim, eu tive a felicidade, assim, sutilmente, esse pensamento que não é da gente. Fala, cara, você tá igual ao seu pai, você tá igual à sua mãe. Eu olhava assim, né? Não tô, eu já estava, né? Então, eu costumo dizer, e isso passou a ser uma verdade. A terapia para eu entender a minha mãe dentro de mim, porque a minha esposa, pô, você tá igual à sua mãe. Não tô, não, já estava, né? E depois eu brigava com ela, porque ela cuida de mim, né? Ela nasceu para cuidar de mim, é uma mulher espetacular, mas eu brigava com ela porque, além de cuidar, ela me cobrava. O que a minha mãe fez? Cuidava de mim, mas me cobrava. Então ela pegava no meu pé, mas pegava no meu pé as coisas que eu tinha que mudar. Só que eu, inconscientemente, também não queria mudar. Como, né? como que se ela quisesse te controlar, Exatamente. né? Pô, você está querendo mandar em mim, e não sei o quê, você não é minha mãe. Ponto. Eu já falei isso, já estava fazendo o papel da minha mãe. Psicanaliticamente, a gente já sabe que já está projetando a mãe nela, né? E o inverso foi verdadeiro. Então ela fala, cara, você não é meu irmão, você não é meu pai. E foram anos e anos assim. E essa migração, então, vamos voltar um pouquinho para o pessoal entender a história. Sim. Aí você é médico, começou nessa busca toda que Sim. culminou com a espiritualidade, e aí você tomou uma decisão de deixar a medicina e partir mais para tratar o ser humano nesse lado integral, que envolve, com certeza, todo o seu conhecimento médico, mas envolve mais do que isso, que é conhecer o integral do ser humano, inclusive entendendo que a espiritualidade é um fator super importante. É isso então, que eu comecei a buscar ajudar as pessoas, em primeiro lugar, que eu não conseguia ser cirurgião apenas. A pessoa chegava com pedra na vesícula, eu mais operava era pedra na vesícula, só que eu olhava para ela com um sofrimento, cara, você está bem com o seu marido?
Gente, vamos conversar sobre o seu casamento. Então, eu já tinha um instinto, um impulso, enfim, uma essência dentro de mim de cuidar de família, né? Então, o que aconteceu? Eu fui buscar, estudar esses conflitos a partir do meu próprio casamento. Depois eu começava a ver que eu fui estudar psicanálise. Não resolveu minha vida. Fui fazer pós só em doença psicossomática, que eu vi que as pessoas somatizavam demais, não resolveu minha vida. Aí eu fui estudar medicina de família, entrar na família, fui lá na comunidade, fiquei 5 anos tratando na comunidade aqui em Sapopemba para entender a dinâmica das famílias e tudo mais. Mas também não resolveu o problema. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer psiquiatria. Fui fazer 2 pós-graduações em psiquiatria, para você ter uma ideia. Aí eu fui, fiquei 3 anos em um lugar, 3 anos em outro. Medicava e não resolveu o problema desses conflitos, né? E, no fundo, não resolveu o conflito porque é aquele tal negócio, né? Você não vai tirar o cisco do olho do irmão com a trave no seu olho. Eu tinha uma trave muito grande, então eu não conseguia resolver o meu problema. E como é que eu vou resolver o problema dos outros? Então, dentro dessa perspectiva, em 2009, estava quase me separando de novo por conta dos conflitos e Deus falando dentro de mim, vai para uma igreja aí estudar a Bíblia, e ver assim, vai para uma igreja batista, vai para uma igreja X. Que eu era vizinho de uma igreja pentecostal, eu era cirurgião. Aí chegava lá, queria dormir à noite e os caras gritando, né? Aleluia, glória a Deus. E toca o louvor e não sei o que. Fala que esse cara não me deixa eu dormir. Ficar até com raiva, né? Não, ficava com raiva, verdadeiramente com raiva. E aí vem uma contradição, porque Deus falando para eu ir para uma igreja protestante para estudar a Bíblia, entender Jesus, e eu não querer saber de nada. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante, né? Eu vejo que tem um pensamento que não é nosso dentro de nós mesmos, no meu caso, que batia em conflito, né? Eu não tinha nada atraente na minha cultura de ir para uma igreja protestante. De repente, veio um pensamento que eu tinha que ir uma igreja protestante. Fiquei brigando de 2009 até 2011. E é claro, eu em busca de ajudar o ser humano, aí vem essa busca, né, de querer ajudar, fui estudar psiquiatria. E dentro da psiquiatria, eu fui conhecer um médico, psicanalista, psiquiatra. Ele não gosta que eu chame ele de pastor, mas é teólogo, é o Dr. Jorge. E aí eu conheci, eu falei, cara, esse cara fala uma coisa interessante. Aí eu comecei, ele mora em Poços de Caldas, comecei a ir para Poços de Caldas todo mês durante 3 anos. Uma vez por mês eu ia na sexta, ficava sexta, sábado, domingo, voltava na segunda. Eu sentava e falei, cara, você vai me dar aula sobre Jesus Cristo, então, já que você está falando de Jesus. Então foi com muita vontade, porque eu vi que ali tinha uma verdadeira essência. Ele não falava de religião, ele não falava de nada. Ele só falava assim, olha, Pedro, se você entender... De Adão até Abraão, 2000, depois de 2000, mais 2000, depois de 2000 de Jesus, mais 2000, são 6.000 anos de história. Assim, mas antes de Jesus, todo mundo ali tinha uma missão na vida. Aí veio Jesus, que teve outra missão na vida. E eu perguntava para ele, e qual que é a minha? Ou seja, né, qual que é a minha missão, quais são os meus propósitos? Deus se manifesta na vida assim, assim, assado. Tudo vem de Deus, Pedro. Eu falei, cara, na minha vida manifesta, eu ouço vozes, as coisas são meio que proféticas, acontecem, e vejo muito fenômeno espiritual acontecendo. Cara, mas é eu ou é Deus? Quem é que está, né? Aí eu não sabia dividir a parte espiritual da parte psiquiátrica, física, da parte traumática, mental. E ali eu comecei a acender uma luz de estudar a Bíblia. Por incrível que pareça, é importante que alguém pegue na sua mão, por isso as igrejas são importantes, quem conhece as escrituras para você poder ouvir e falar, cara, é igual na minha infância tinha o Caminho Suave, né? A cartilha, eu estudei também com o Caminho, né? Suave. Então, eu acho assim, que Deus me abençoou, porque eu, como cientista, como estudioso, como professor da USP que eu fui, eu tinha um preconceito muito grande. Então, para eu ouvir alguém, Deus teve que trazer um cara com um monte de títulos. Falei, cara, você vai me ouvir. E psicanalista, que eu já tinha estudado psicanálise. Então, ele começou a falar isso. E ele falou assim, mas o mundo espiritual é assim, Pedro. Todo mundo tem uma missão. Eu comecei a ver qual que é a minha, qual que é a minha. Isso foi em 2011. Aí foi de 2012 a 2015, uma vez por mês, estudando teologia com ele. Aí eu comprei a Bíblia Shed, que ele falou, vai ler a Bíblia Shed. Olha, para mim aquilo era grego, sabe? Estava escrito em português, mas eu não entendia. Sinceridade, eu não entendia. Aí tal, né? Deus veio falando, vai estudar Paulo. Aí que Paulo? Eu não entendia nada de Paulo, nada de nada.
E achava que entendia, né? Porque você vê uns versículos bíblicos, você acha que acredita que aquilo é uma verdade. Então, mas de qualquer forma, eu fiz isso, depois eu fui para uma igreja batista, aí fui lá, tinha a escola bíblica ministerial, aí eu fui estudar os livros dos evangelhos junto com uma igreja batista. Aí tudo começou a fazer sentido. Aí eu descobri que tinha a Bíblia de estudo, que é a Bíblia Shed é uma Bíblia de estudo, depois Bíblia Thompson, Bíblia King James. Falei, gente, como é que eu não descobri isso antes? Existe um mundo, né? Como pode? Aí comecei a ouvir de C.S. Lewis, Spurgeon, não sei o quê. Falei, gente, como é que eu estava indo só para um lado? Por isso existem muitos caminhos, né? Eu estava optando por caminho da homeopatia, da acupuntura coreana que eu fui estudar, que é muito legal. Você aplica uma agulha e fala, uau, tirou dor, tirou isso. Mas volta tudo, né? O sofrimento volta. Então, em busca de curar o meu sofrimento, melhorar a minha família e tentar ajudar a família das outras pessoas, porque isso estava dentro da minha essência e não tinha resposta, né? E aí o caminhar é muito interessante, porque aí começou a fazer sentido a Bíblia. Então, em 2015, né? Eu fui batizado, eu vim de uma família católica. Então, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, o padre Caetano, que eu lembro o nome dele, me deu aula de catecismo, eu batizei, fui crismado. Aí minha família toda ainda é católica, né? Minhas irmãs. Eu casei na igreja católica, batizei minhas filhas na igreja, mas é tudo ritual, né? Fazia o ritual católico, mas não sabia o que era Eucaristia, o que era tudo aqueles rituais. Depois eu voltei a estudar de novo para saber o que eles estão fazendo lá. E se faz sentido, mas enfim. Mas eu fiz todos os rituais, casei, mas não conhecia o ator principal, que era Jesus Cristo. Eu ficava nos rituais religiosos, mas o mais importante que eu descobri foi que a Bíblia é um livro de princípios. Né? Então, quando eu comecei a adotar os princípios de amor de Jesus Cristo, principalmente o Novo Testamento, começando por Mateus, Lucas, Marcos, João, depois as cartas de Paulo, enfim, até o livro de Apocalipse, eu comecei a ver que aplicar principalmente o Sermão do Monte, que é aprender a amar a pessoa mais importante, né, depois de Deus, né, que eu não me amava. Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a mim mesmo. E como eu não me amava, não me valorizava, eu queria que ela me valorizasse, eu queria que ela me preenchesse esse vazio existencial. E eu descobri que ninguém vai preencher esse vazio existencial, que só Deus preencheu dentro de mim. Mas esse caminhar de 2011, 2012 até os dias atuais, então, assim, foi um negócio de ter uma experiência espiritual, que eu me abri meus olhos para esse mundo invisível, mas até conhecer verdadeiramente Jesus na minha vida, demorou até, vamos colocar assim, integralmente, até 2 anos atrás. Por incrível que pareça. Então, eu posso dizer, eu estava em busca, mas eu creio hoje que esse fenômeno espiritual, que é o fenômeno que acontece em Gênesis, depois quando Maria ficou grávida, que é o Espírito Santo de Deus pairando sobre a terra e tudo se fez, o Espírito de Deus se pairando sobre Maria e tudo se fez, eu acredito fielmente quando a gente começa a entender a família, a mim mesmo, existem outras coisas, outros caminhos, aliás, um caminho só, que não é de ficar ganhando dinheiro como médico, como cirurgião, como homeopata, abrir empresa. Eu já abri 2 vezes a empresa, fechei 2 vezes a empresa. E esse caminho da paz, na verdade, foi quando eu comecei a aprender a amar como Jesus. Mas é difícil, porque o que eu mais trazia é a forma de amar do meu pai, da minha mãe, e você sabe muito bem, de uma família oriental. Que às vezes é muito o comportamento, né? E os alcances. Então, para o japonês era muito importante o estudo, que você fizesse tudo correto. E eu acho que até um certo limite isso é muito bom, porque nos ajuda a ser pessoas respeitadas com uma certa moral e tal. Mas interiormente é que fica o vazio, né? E eu estava refletindo ultimamente como que às vezes as pessoas, a emoção e tudo que você sente, que gera uma emoção de frustração, disso tudo, vai levando você a buscar em outras pessoas que elas preencham esse amor incondicional que você necessita. Então, eu estava até pensando em seriados que estão fazendo tanto sucesso, os seriados coreanos e os romances, os contos de fada. Por quê? O que as pessoas estão vendo ali? Elas estão vendo alguém que vem preencher esse lugar com o amor incondicional.
incondicional. Só que eu digo, olha, cuidado, porque se você coloca essa expectativa em relação a outro ser humano, que ele venha com esse amor incondicional de dar vida por você, você vai se frustrar e acaba dando muito divórcio, porque às vezes a pessoa fala, pensei que você era essa pessoa e você não é. E aí vai em busca de outra pessoa e vai em busca de outra, quando na verdade aquilo que você falou é um lugar, que é um tipo de amor que o ser humano que é falho, imperfeito, não consegue dar para outro ser humano. E todo mundo quer receber, né? Então, até o Craig Hill, que é o fundador do Ministério Veredas Antigas, ele escreveu um livro que se chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, para falar disso, porque às vezes os jovens se casam e pensam assim, nossa, eu encontrei o meu cachorro, ela vai me suprir, ou ela, né? Ele vai me suprir, ele vai ser o cachorro, vou sugar o sangue dele, ele vai me suprir. Quando percebe ao longo dos anos que ali tem duas pulgas e não tem nenhum cachorro. Não é isso que acontece? Quando você vai tendo conflitos no casamento. Então, entender que a expectativa, eu brinco a expectativa é a mãe da frustração, né? Muitas vezes você tem uma expectativa errada, iludida com alguém, você vai se frustrar, quando na verdade aquela pessoa não está ali para ser isso na sua vida. Vamos usar palavras, né, bíblicas, ela não está ali para ser o Deus da sua vida. E só Deus deu a vida por nós através de Jesus Cristo e nos deu esse amor incondicional que, quando preenchido, você começa a ter a capacidade de amar o outro sem exigir do outro que ele seja isso na sua vida. E começa uma jornada de companheirismo, né, e não de cobrança. Você não me valoriza, você não me ama, você é ciúmes, você ama mais aquele, você ama mais aquele. Então começa esse relacionamento tumultuado, conflituoso, em parte porque eu tenho uma necessidade e a emoção está clamando, porque a emoção vem falar das necessidades interiores que você tem. Só que muitas vezes o caminho que a emoção dá, o impulso que ela dá para você resolver aquilo, é totalmente furado. É por isso que a gente fala, né? Ouça a sua emoção, ouça a mensagem dela, mas pense se o caminho que ela está dando para você resolver isso é o melhor caminho, né? Aí que entra a inteligência socioemocional que a gente trabalha, de você poder pensar realmente. Às vezes, eu vou dar um exemplo simples, né? Às vezes a esposa, o que ela quer? A atenção do marido. Ela está sentindo falta de atenção. Mas o que ela faz? Ela reclama, ela agride, ela faz isso, e o que ela ganha em troca? Ela ganha atenção ou ganha, o marido se afasta mais ainda? Se afasta. Então, a necessidade existe, é uma necessidade emocional, uma necessidade dela de ser amada. Só que a forma como ela está buscando isso, a estratégia é totalmente furada, porque ao invés dela, né, às vezes ser mais carinhosa e falar eu preciso receber amor e tal, ela agride. E aí começa toda essa confusão. Não é assim? Foi assim no seu casamento? Então, no fundo, existia uma necessidade muito grande, só que você estava buscando que ela suprisse essa necessidade. Ela não tinha essa capacidade. Sim. E aí você encontrou em Jesus esse amor incondicional, preenche o seu coração, agora você tem a capacidade de amá-la de um jeito diferente, não exigindo dela que ela seja o seu próprio Deus e que ela te preencha a sua existência, a sua essência, não é isso? Eu acho que assim, tudo isso que você está falando faz um sentido muito grande. Eu divido assim, a gente vive no mundo natural aqui, no mundo terreno, e existe o reino de Deus, né? O reino dos céus, enfim. Aqui no plano natural, no plano terreno, existe uma coisa que você falou, né? Companheirismo. Então, eu casei com uma pessoa que foi ser a minha parceira, a minha companheira. Mas, de jornada. De jornada, literalmente. Mas até a gente descobrir essa palavra, que ela é minha companheira, minha parceira, estava no campo da palavra, não viver isso, né? Porque eu, durante muito tempo, atacava ela porque eu tinha meus sonhos, minhas expectativas, as minhas idealizações, que tinha, inclusive, a ver com esse livro que eu trouxe para você. E, assim, Deus me pressionando internamente, porque eu queria fazer por conta dessa visão que eu estava tendo da psicanálise cristã, que estava dentro de mim, mas os ataques, né? Inclusive dos psicanalistas, dos cristãos religiosos. Cara, você estava falando de Freud no meio das igrejas. Como assim, cara? Esse cara é um herege, um pecador, é um ateu. Enfim, sofri pedradas no meio do caminho, enfim. Mas a questão, assim, eu precisava fazer o meu trabalho
Só que com TDAH e dificuldade de chegar ao fim do túnel ali e falar, cara, aqui tem luz, né, realmente. E a gente tem que ir construindo todo um processo de transformação. Mas o que eu descobri, no fundo, assim, eu brigava muito com ela por conta das minhas incapacidades. Eu estava tendo uma visão, mas não conseguia pegar. Então, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu queria... Assim, todo TDAH é um pouco ansioso, né? Que é para ontem as coisas. Então, eu ficava brigando, você não me ajuda. E a dificuldade do processo ser lento e ser uma construção, isso aí te deixava muito ansioso, irritado, brigava, impaciente, impaciente. E aí, isso é uma parte. Só que eu vim descobrir que eu casei com uma mulher que o dom dela é de ser a minha esposa. Se você perguntar para ela, eu falo para ela assim, você gosta de passar roupa, que coisa, né? Você gosta de ficar em casa, porque a gente não tem ninguém que cuide da nossa casa, então ela que cuida de tudo, né? Então ela lava, passa, cozinha, costura, corta meu cabelo, pinta meu cabelo. É mesmo? Só que assim, né? Ao mesmo tempo, eu queria que ela fizesse a parcela que eu tinha que fazer. E um dia ela chegou textualmente para mim, mas peraí, esse livro quem tem que escrever é você. As aulas que tem que preparar é você. Você não me ajuda nas aulas, você não me ajuda. Cara, mas é você que está recebendo essa instrução. É você que está estudando isso aqui. É você. Cara, mas é difícil. Então, assim, mesmo que a gente saiba... Tá, né, você tinha bastante coisa na mente, isso, mas tinha uma dificuldade de transformar e executar aquilo. Por causa até do déficit de atenção. Era sempre você estava além daquilo que você podia. Então, você tinha que desacelerar para poder construir. E isso estava sendo difícil. Nossa, as primeiras vezes que eu fui gravar vídeo, eu atropelava. O meu pensamento era mais rápido que a minha língua. Então, imagina, né, essa dificuldade. Então veio uma angústia, e essa angústia veio a solidão, né? Até que Deus vinha falando, cara, para com isso, para com isso. E eu queria consertar a vida dela, eu queria ler a Bíblia para transformar a vida dela. E Deus falando, não, isso aqui você tem que aplicar na sua vida, é você que tem que mudar você. Até entender que a Bíblia era para mim e não para ela, e no fundo eu tinha que aplicar essa forma de amar de Jesus com paciência. Se ela está brigando comigo, eu tenho que... Como eu aprendi a fazer um joinha, ó, tudo bem. Não é TPM, porque ela nunca teve, mas assim, parecia TPM, né? Virava no girar. É lá que o pessoal fala, não sei o que e tal. Ufa, vamos respirar fundo e vamos continuar olhando para o trajeto. Então, esse processo de amadurecimento na família é muito importante, né? Então, esse processo, na verdade, foi sendo criado aos poucos, com o amadurecimento dessa impulsividade cerebral. E aí eu percebi que eu tinha uma companheira, que eu chamo da minha parceira de vida, de jornada, né? Então, ela gosta de fazer tudo aquilo que eu preciso para que eu possa fazer o meu trabalho. Aí eu descobri, cara, eu vi que muitas mulheres que são empresárias, por exemplo, que estão lá brigando para ganhar dinheiro, não sei o que, faz terapia, melhora, tem a vontade de cuidar do marido, dos filhos. Eu falei, gente, olha só, vai para uma essência, porque a mulher tem o dom de cuidar, né? A mulher tem o dom de receber os filhos, fazer um jantar, fazer isso, fazer aquilo. Claro, tem gente que não gosta de cozinhar, mas assim, a mulher é muito mais receptiva. Eu, por exemplo, a mentalidade do homem é muito mais focada, né? Então eu sou muito focado naquilo que eu faço. Tem um hiperfoco brutal. E ainda TDAH tem o hiperfoco, né? O homem já tem essa questão. Quando ele está pensando no negócio, ele não consegue linkar outras coisas, ele vai para aquilo. A mulher, ela tem essa outra habilidade também, porque ela precisa olhar o filho, precisa olhar isso, precisa olhar quem está. Ela vai desenvolvendo essa habilidade de várias coisas ao mesmo tempo. E o homem não, é como ele tem essa possibilidade. O homem só trabalha. Então ele vai, e o TDAH, que tem o hiperfoco, aí é mais difícil ainda, que daí não ouve, não enxerga, não vê mais nada, só aquilo, né? É muito difícil conviver com um TDAH. Não, minhas filhas falavam, ele né? tá no modo autista agora. Isso. Eu ouvia, mas não ouvia, sabe? Entendi. Porque eu estava no hiperfoco. Então, muitas vezes ela falava comigo... Eu brinco que, às vezes, para o marido, né? Você precisa falar, desenhar, precisa fazer um monte de coisa, para daí você já falou 2, 3 vezes, não entendeu ainda, porque estava pensando em outra coisa. Daí, de repente, como que é mesmo? Quanto que é para comprar? E eu, puxa, daí você perde a paciência. Eu já falei que é 2 quilos. Mas você não estava ouvindo até agora? Até agora não estava sintonizando ainda, né? Até sintonizar, e isso vai dando muito conflito, né? Muito conflito na família. Então, essa experiência de buscar Deus não é fácil, essa paz,
porque envolve relacionamento. Então, É. eu tenho uma expectativa que ela faça, porque eu precisava fazer minhas coisas, mas eram as minhas coisas, até eu vi que eram as minhas coisas que eu tinha que assumir e buscar resposta, conseguir organizar, eu não percebia que tinha uma pessoa cuidadora perto de mim, né? Olha aí que interessante, né, gente? É, a tolerância à frustração é algo que vai aumentando com a maturidade. Então, não é que você não tem mais frustrações, você tem. Só que antes a sua tolerância para a frustração era baixa. Aí já frustrou, já fica bravo, Sim, já briga, já isso. sim. E agora frustrou, você estica um pouquinho mais, pensa e tal. Então, a gente vê quanto que esticar essa tolerância para a frustração tem a ver com maturidade, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com emocional e tem a ver com saúde mental. Sim. Porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala desse aumento de tolerância à frustração. Sim. Na verdade é isso. Simplificando, é se tornar um pouco mais paciente. Tem A dois Bíblia conceitos aí. fala disso, né? A Bíblia fala disso e de se recuperar com mais facilidade. Mas a questão, se a gente for ver, é desenvolver paciência, é saber esperar um pouco mais, é tolerar a frustração um pouco mais. Então, porque às vezes as pessoas perguntam, como que eu desenvolvo resiliência? Né? Treina esperar um pouquinho. Você está ali, já quer a coisa pronta, fala lá dentro, calma, espera mais um pouquinho, age com mais calma. Aí você vai aumentando vai esticando um pouquinho essa tolerância, né? Então isso na prática é muito importante, tanto para a criança, porque as crianças não têm tolerância nenhuma para a frustração. Sim. Então o que é a educação? É ajudar a esticar um pouquinho isso, ajudar a criança a aprender a esperar, aprender a tolerar quando acontece alguma coisa que ela não gostou, né? Não reagir dramaticamente, já jogar tudo para o alto e tal. Então esse treinamento na educação das crianças também é muito importante, não é? E é isso que você está me dizendo que foi acontecendo com você em relação ao relacionamento, né? Foi aumentando essa tolerância, isso tudo. E não é que ela mudou totalmente, com certeza. Ela continua tendo as coisas dela, você continua tendo suas coisas, mas aumentou isso tudo, né? Não sei. Eu acho que esse laboratório que é a família, que eu costumo dizer muito, é um lugar para a gente conhecer Jesus, porque é o lugar onde a gente tem que aprender a amar uma pessoa, que é a esposa. E os filhos são reflexos da minha relação com a minha esposa. E ela também. Então, ela teve que aprender a amar uma pessoa que sou eu, e amar Deus acima, inclusive, de mim mesmo. Para ficar com você, né? Para ficar, não. Porque se a gente não ama Deus acima de tudo, Sim. a gente também não consegue ficar. Então, mas o que eu vi nesse negócio de Deus e espiritualidade, quando a gente consegue dar outra face, porque Deus falava comigo, ela é tua inimiga para você ficar brigando? Não. E o que Jesus fala? Né? Ame Que o seu até inimigo. pro Ela não é seu inimigo. inimigo, então aprende a amar. Né? Então, esse processo, que eu costumo dizer assim, neurótico, né? Uma definição de neurose, é um indivíduo que não sabe lidar com a frustração. E eu não sabia lidar com a frustração. E aí vem um ensinamento, né? Quanto mais dinheiro, quanto mais poder, o sujeito fica intolerante à frustração, porque todo mundo tem que obedecer. Por isso Jesus nos ensina que ou você segue a Deus ou você segue o poder, mamão, né? Dinheiro. Que tem outros princípios totalmente opostos aos princípios de Deus. Os valores, né, são diferentes. Então eu tinha valores muito diferentes. Só que a vida, esse processo de conversão diária que eu estava falando para você, todo dia eu tinha que olhar meus valores. E oração para mim é uma coisa muito interessante. Uma vez um pastor, um amigo meu, falou, cara, oração para mim é olhar para dentro. Orar é olhar para dentro. Eu falei, cara, então a psicanálise ensina a orar. Porque todo dia eu olho para mim mesmo e falo, cara, esse sentimento de raiva, essa angústia, é real ou não é real? E tudo, 100% das vezes é uma coisa assim, 100% é difícil, mas quase 100% das vezes é tudo da minha imaginação. Né? Eu lembro Jeremias, capítulo 6, verso 19, que diz que a ira de Deus é fruto do nosso próprio pensamento. Né? Então, o nosso pensamento fica... E é tudo distorcido. Né? Então, a gente começa a olhar o mundo com olhos da carne, não com os olhos do espírito. Então, o processo de casamento foi eu aprender a olhar que ela não é minha inimiga. E passar a amar profundamente uma pessoa que é minha parceira. Né? Então, esse laboratório que eu estou falando para você, como é que foi o processo de mudança, foi o maior propósito, foi em buscar ter uma família. Né?
Agora é bom desmistificar, né? Acabaram-se todos os problemas da sua família? Não. Então é bom, porque às vezes as pessoas pensam, e às vezes elas estão nesse processo e estão até crescendo, mas às vezes elas ouvem alguém, daí elas pensam, não, mas eu não estou nessa que não tenho mais Sim. briga, não tem. Não, as coisas continuam. Eu estou casada há 42 anos, né? E eu sei que continuam muitas coisas. O que vai mudando não são tanto as circunstâncias, o que vai mudando muito é a nossa cabeça, o nosso mundo interior. Então, É o modo de perceber, de né? perceber isso, então ameniza certas coisas, faz com que você não tenha sensibilidade tão alta para outras coisas que te irritavam demais, irritam menos. Então, tudo isso, mas os problemas muitas vezes continuam ali no dia a dia, né? No dia a dia você se irrita com alguém, no dia a dia você tem um conflito com um filho, com isso, com aquilo. Isso é normal, né, gente? Não é porque você se desenvolveu e está crescendo que se acabam todos os problemas. Eu acho que isso vai acontecer o dia que a gente estiver na presença total de Jesus, né, o tempo todo e não mais nessa vida que nós temos hoje. Aqui a luta continua sempre. Por isso você está dizendo, é no dia a dia, né? Eu acho assim, na minha experiência, por que eu falo muito em psicanálise? A psicanálise freudiana, ele estudou a mente humana e escreveu exatamente as nossas mazelas, as nossas perversões, as nossas raivas, as nossas fantasias de destruição, de sexual e tudo mais. Só que Freud fez um grande favor para a humanidade, que ele isolou totalmente e não levou nada à parte espiritual. Então, quando você pega a psicanálise freudiana e começa a acessar essas mazelas que existem no inconsciente, principalmente de raiva, de frustração e destruição, e que são as nossas pulsões destrutivas, né, que ficam lá guardadinhas e de repente explodem dentro de nós, é que Paulo fala em Romanos 7, né, o que habita dentro de mim que faz fazer tudo ao contrário, é a nossa raiva e frustração. Só que hoje existe essa raiva, frustração, foi de fatos que aconteceram no passado, numa mente infantil, na qual eu costumo dizer que o Satanás, aí, que é o inimigo, vai plantando joio realmente num campo que deveria ter trigo, né? Então, o nosso cérebro já vem pré-programado da infância com um monte de frustrações na vida. Então, a vida inteira é aprendizado para lidar com a frustração. O que acontece na minha relação? A Midori foi o gatilho, onde eu tinha que, vendo os gatilhos, eu tinha que olhar para dentro de mim mesmo e desativar. Então, quando eu falo hoje de psicanálise, existe uma estrutura chamada amígdala cerebral, que está no livro do Daniel Goleman, famoso, no capítulo 2, onde ele fala No sequestro nosso da amígdala. material, a gente tem até uma personagem para as crianças entenderem, Isso. que é a Lertana assustada. A gente coloca um personagem, porque a gente transforma conceitos mais complexos e até estruturas cerebrais em personagens para as crianças poderem entender a atuação, né, disso. Então, a gente colocou no nosso material a Lertana, para eles entenderem que ela dá um sinal de alerta em momentos de ameaça, em momentos em que de emoções fortes, ativa um funcionamento autônomo do organismo para se defender, mas muitas vezes ela exagera. Então, a gente vai ensinando as crianças como gerenciar isso, né? Então, essa alertanda era ativada pela Midori. Era o gatilho para ativar a alertana, era ela. Não, outro gatilho que você falou, o mundo falar, era política. Graças a Deus eu me libertei dela, porque isso me perturbava, roubava meu tempo precioso, porque eu ficava discutindo coisas que não edificavam a minha vida. Até porque Deus falava, você não é político, você quer falar sobre isso. Então, mas demorou anos para eu falar, cara, eu só vou olhar e vou continuar se caminhando posicionar e tal, Não é mas posicionar não ter a paixão de ficar com Não. raiva de tudo e de todos, né? Aprendi por a causa lidar disso. com essa amígdala cerebral, porque eu não sou político. A minha missão, a minha essência é fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? Se eu fosse ser político, eu teria que me candidatar a alguma coisa que eu nunca vou fazer, porque não está na minha essência. Então, Deus deu uma essência e eu tenho que investir nessa essência. Eu Que é a sua demorei missão, né? O seu 30 propósito anos de vida. para descobrir, entende? Que eu fui batendo o caminho, assim, a minha essência é estudar homeopatia, porque eu era invejoso. Eu vi os homeopatas curando, falei, nossa, essa bolinha aí de homeopatia é legal. Eu vi os acupunturistas, nossa, fazendo milagre, com agulha tirando dor, não sei o quê. Falei, vou estudar esse negócio aí. Aí falaram em medicina quântica, radiestesia, fui estudar tudo isso, sabe? E eu falei, cara, isso aqui é legal. Mas nada foi legal. Mas muito interessante, né? A gente vê a sua trajetória de vida
e galgou vários lugares onde as pessoas estão buscando estar, você esteve, mas com tudo isso, nessa sinceridade de um coração aberto, você encontrou em Deus a resposta para muitas coisas na sua vida e que acabar direcionando melhor o seu propósito de vida, te trazendo Sim. significado, plenitude e o que a gente pode chamar de felicidade, né? Porque a felicidade não é só ter emoções positivas, mas a felicidade essa constância de bem-estar interior que a gente tem, que é a paz que Deus Sim. nos dá, né? Então isso tudo mostra, né, com experiência de vida, com experiência em estudos científicos, de se afundar, né, em tudo isso e não precisar dizer porque ouviu falar, mas porque fez. Isso traz uma palavra de testemunho muito especial, né? Eu E acho eu que eu acho que podia esse é o completar isso principal. aí, viu, Regina? Quando eu fui buscar Deus, eu fui buscar Deus no kardecismo, né, em várias igrejas aí pentecostais, em vários lugares. Então, Deus é uma coisa que todo mundo fala, cara, eu não acredito em Deus, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Bem assim. Mas todo mundo sabe que existe alguma coisa que acontece Inexplicável. inexplicável, ou é parapsicológico, ou parametafísico, enfim, dentro dessa linguagem. Só que quando nós definimos esse Deus como Jesus Cristo, muda toda a figura. Então eu fui buscar Deus onde falava Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, e todo mundo lá fora. Mas quando eu conheci essa palavra, que é um homem que está vivo até hoje, chama-se Jesus Cristo, que para mim é vivo realmente, é um Deus vivo, foi quando eu comecei a ler os seus ensinamentos e falei, cara, eu quero ser discípulo de Jesus. Já que está aqui, que é um Deus vivo, eu discípulo, ter que aplicar aquilo que ele está dizendo. Então, eu comecei a aplicar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6, do verso 27 em diante, que está exatamente tudo contrário do que eu falava. Então, larga a mão disso, se alguém te bater, releva, dê outra face, ame seu inimigo, enfim. Né? Para de você ficar preocupado com essas coisas do mundo aí, que você fica tão preocupado com política, com dinheiro, com casa, propriedade, né? Eu olhei para aquilo e falei que era muito diferente. Eu costumo dizer assim, não existe coisa mais científica que Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu começo a experimentar o poder de Deus, que é o que Paulo fala, que o poder de Deus se manifesta na fraqueza, quando eu largo esses valores aqui que dá poder a este mundo e passo a olhar o mundo e falar, cara, eu vou repousar na paz do Senhor. Se alguém me bater, realmente eu vou continuar olhando para o processo da minha essência. Vou escrever esse livro, vou fazer a escola de psicanálise, por mais que me critique, por mais que faça isso. E aí eu comecei a ver realmente que Deus cuida da minha vida, da vida da minha esposa, da vida de todos aqueles que estão em busca. Mas onde está a ciência nisso? Todo cidadão, e você tem essa experiência, quando você começa a amar como Jesus, você vê Deus na sua vida. Você vê Deus, não é de ouvir falar, mas você vê, presencia Deus Pai na vida quando você conhece Jesus. Então, quando eu falei para você que eu tinha uma experiência com o Espírito Santo, né, que eram vozes proféticas, coisas que estavam acontecendo, era um fenômeno espiritual do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, vamos colocar assim. Mas só ter isso e não conhecer Jesus, meu mundo não era nada. Então, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo que tem muita gente que tem unção profética e tem fala, poder, né? Só não conhece Jesus. Aí você fala assim, cara, falta amor. E quando você vê essas pessoas falando em amor, falando em Jesus Cristo, ensinando as pessoas a amarem, eu falo, cara, aí está completo. Aí você vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que o caminho é a prática dos ensinamentos de Jesus, principalmente o Sermão do Monte, né? O Sermão da Planície. Então, aí eu te digo, essa ciência de aplicar isso na vida é uma ciência, para mim, matemática. Porque todos aqueles tem que uma largam lógica. tudo... É a lógica do espiritual que não é um pouco diferente da lógica, talvez, da ciência Só que tradicional. Deus vai agir na minha essência, Deus vai agir na sua essência. Então, por que a ciência não vai uniformizar? Porque eu tenho uma essência, que é a minha essência que eu devo amar. Você tem a sua essência, é a sua essência que você vai amar. Cada um tem uma unção, vamos colocar assim, uma bênção. E não adianta eu querer a bênção do outro e ser invejoso. E falar, cara, Deus não está na minha vida. Não, Deus não trouxe aquela bênção para aquela pessoa. Diferente, né? Por isso, aprender a amar a si mesmo, né? Amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. E eu não me amava, tinha inveja dos outros.
Eu não amava Jesus, amava outras coisas. Então, quando eu comecei a amar esse livro chamado Bíblia, o Novo Testamento, Jesus Cristo, aí sim eu vi a ciência de Deus na minha vida. Eu quero até que ele... É um livro que está sendo lançado, você pode divulgar isso, explicar para o pessoal. Olha, gente, esse livro aqui é o meu filho mais novo. Demorou 31 então, anos. é o quinto filho, né? Você tem 4 filho. filhas e agora saiu um filho. Isso aqui, eu e a Midori, a minha esposa, Pedro Onari e Midori Onari, escrevemos psicanálise cristã voltado, aplicado na família. Então, tudo isso que eu estou falando é uma trajetória de como a gente tem várias identidades ao longo da vida e só existe uma identidade que vai te trazer paz, né? E essa identidade chama-se os ensinamentos de Jesus Cristo, que tem que estar no seu coração. Aí vem aquele versículo, né? Que Deus vai colocar a lei dele no nosso coração, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Mas o dia que a gente aplica o ensinamento de Jesus, passa a ser tão a verdade que você não precisa decorar a Bíblia. A Bíblia faz parte de você como uma palavra viva, né? Então, é mais ou menos essa trajetória. Eu falo de psicanálise, falo de neurociência, falo do trabalho de Harlow aqui, de Spitz, alguma coisa assim, mas bem numa linguagem que todo mundo consegue entender. Você então, simplificou, né, para que as pessoas pudessem ter acesso. Bem legal, obrigada. Obrigada pelo presente. Aliás, o lançamento oficial vai ser agora sábado, né, dia 26. Então, daqui 2 dias, lá, 26 de outubro. É, que nós estamos gravando agora, hoje, dia 24 de outubro, né? Não sei que dia que vai ao ar. Talvez quando for ao ar você já tenha lançado. Mas... já está na Amazon também. Parabéns, viu, pelo seu livro, pela sua trajetória. Que Deus continue abençoando, que você possa aí, através de Jesus, trazer luz na escuridão do coração de muitas pessoas. Muito tá bom? Obrigado a todos, a você, Regina, a equipe aqui maravilhosa. Obrigada, viu? Então, gente, fique conosco aí, assista os nossos episódios e em breve temos outros tão bons quanto esse aqui que foi com o Dr. Pedro Onari. Obrigada. Obrigado.